Cadê a lista? Você já passou para ele? Com a palavra o vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos assiste pela internet. A minha vinda aqui hoje na tribuna é para falar um pouco de segurança. Eu não sei se vocês têm notado, mas eu tenho notado e tenho conversado muito nos bairros, principalmente os bairros mais distantes. Eu estou notando e as pessoas estão falando que a polícia está mais presente nos nossos bairros, principalmente os bairros mais distantes. E hoje, ontem mesmo, eu estive na chácara Poste Calda, ali no Itamaraty, e eu vi a polícia passando. E a população já está reconhecendo que eles estão passando com mais frequência nos bairros, principalmente na escola, fazendo batidas, aqueles meninos que ficam para a rua com moto, inclusive pegando mesmo moto com menores no volante, pilotando moto, menor no volante também de carro. E a gente notou também que houve uma diminuição nos crimes, assalto nos bairros. Aqui no centro, infelizmente, teve uma essa semana. Mas a gente acredita que continua essa boa vontade da Polícia Militar, ou do seu comando daqui de Poste Calda. Nós sabemos das competências que eles têm para poder melhorar nosso sistema de segurança. E também, aí faz parte também a Polícia Civil, que prende, todo dia você vê a Polícia Civil prendendo droga, e não tem um saco sem fundo, não tem para onde pôr esse pessoal. Então, eu acho que as duas polícias trabalhando em conjunto, como que eu tenho certeza que está sendo feito, inclusive hoje, conversando com o pessoal da Polícia Militar, o pessoal falou, não, realmente, a gente está mais atuante nos bairros, e no centro também. Né? Então, isso faz parte da que a população quer, segurança nos bairros, e que cobra de nós, vereadores, mesmo nós sabendo que a gente tem pouca condições de exigir cobrança de policial nos bairros, porque isso é coisa de nível estadual. Mas, mesmo assim, nós todos aqui, não tem nem A, nem B, nem C, todos nós batalhando para a segurança nos bairros. E outra coisa também, quero parabenizar hoje os Miguel, pelo belo empreendimento que trouxe para Poste Calda. E nós estamos precisando, nós hoje tivemos uma triste notícia sobre a Alcoa, indo embora de Poste Calda. São, pelo menos, estão 300 empregos que vai faltar em nossa cidade. E com esses empreendimentos que são feitos ali, cria-se 50 empregos aqui, 50 empregos ali, para poder absorver esse pessoal que dá Alcoa, que eu tenho certeza que ainda vai acontecer algum milagre, que eles não vão embora, não. Que tem que pôr a mão na consciência, pensar em Poste de Calda, o que eles já tiraram de Poste de Calda, agora é pensar em repor um pouco e conservar o serviço dos funcionários. Porque a gente nota, a gente que conhece bastante gente lá, todos nós vereadores, a gente nota que o pessoal está preocupado.
Essa semana mesmo, um rapaz, até eu fiquei chateado, ele falou assim, fui convidado para ir no churrasco, mas como eu estou trabalhando na Alcoa, eu estou tão chateado de perder meu emprego, que nem no churrasco que eu vou, ficar quietinho em casa. Isso dói no coração da gente, nós, Passo Caldense, e como vereador também. Né? Mas também tem que exaltar o trabalho da Câmara, o trabalho do prefeito, em trazer empresas para Poços de Caldas. Tenho certeza que com esses novos empregos que vai criar em Poços de Caldas, vai dar condições melhores de trabalho. Que a gente vê no Senai, esses meninos se formando, vão trabalhar onde, gente? Né? Essas empresas fechando, indo embora, mas vamos pensar um positivo, que se Deus quiser, o nosso município, daqui a uns anos, vai ter bastante emprego para a população. Criar logo esse distrito industrial, nossa parte com o vereador nós fizemos, tudo que veio para cá, nós votamos, né, desde a legislatura passada. Então, falta de boa vontade nossa, do executivo, dos outros prefeitos também que passaram, dos deputados, não falta vontade de ninguém. Então, pedir a Deus que ilumine a cabeça desses grandes empresários e que não deixe os funcionários tristes, como eu estou vendo. Acredito que alguém de vocês também já conversou com quem trabalha nessas empresas e estão tristes. Obrigado, gente. Obrigado, vereador Joaquim Alves. Com a palavra, vereador Valdir Sementini. Senhor presidente, secretário, vereador, vereadoras, o que me traz aqui hoje, né, é lembrar que amanhã, né, foi um projeto aprovado por essa casa, aquela lei de conscientização, né, do autismo. Então, eu quero, né, na medida do possível, né, que as pessoas pudessem vir com alguma roupa azul, porque é o dia que é comemorado, inclusive na lei, no corpo da lei, se pede, né, para que os monumentos da cidade sejam iluminados com a cor azul, e é uma conscientização, né, na verdade, né, não é uma comemoração, né, porque é diferente, a gente vai estar conscientizando a população que existe, né, essa doença. Muitas pessoas ainda não sabem que tem essa doença, é a grande verdade, né, que nós vimos até mesmo naquela audiência que nós fizemos, mas então que possamos lembrar que amanhã, dia 2 de abril, é o dia da conscientização sobre o autismo. Uma outra coisa interessante também, sobre a vacina, né, do HPV, né, e eu achei interessante porque, inclusive, nós tomamos conhecimento que tem algumas igrejas que estão contra deixar as meninas serem vacinadas, né? Eu tomei esse conhecimento, né? Achei uma coisa até absurda, né? Mas, por outro lado, nós temos um informativo aqui, né, da Secretaria Estadual de Cidadania da Igreja do Evangelho Quadrangular, que distribuiu isso, né, a nível principalmente do estado de Minas Gerais, para que as igrejas pudessem, os pastores estivessem falando isso, porque nós somos formadores de opinião, e para que quebrasse esse tabu em que algumas igrejas têm levantado e têm deixado, inclusive, as pessoas apavoradas. Então, nós fizemos esse informativo, está sendo distribuído em todo o estado de Minas Gerais e falado nos púlpitos das nossas igrejas. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente também tem que estar colaborando nessa divulgação, que é muito importante. Esse exame vai prevenir. Aqui estão os médicos que sabem perfeitamente, né, que é muito importante para as mulheres. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a audiência pública de quinta-feira. É um tema que fala sobre adoção. E o que nós queremos, a proposta dessa audiência é justamente mostrar para a população, tem muita dúvida, não sabe como que é o procedimento, e às vezes fica assim, a justiça é morosa nesse sentido, mas a gente percebe, principalmente nós que tomamos conta de 2 abrigos de criança, nós sabemos que a dificuldade é que muitas pessoas, elas querem adotar uma criança branca,
dos olhos azuis até 1 ano de idade. Essa é a grande realidade. Infelizmente, nós não temos tantas crianças brancas dos olhos azuis até 1 ano de idade. Nós temos crianças nos abrigos, né, que já estão até adolescente. Então, essa audiência, o objetivo é talvez incentivar também a adoção tardia, para que as pessoas tomem consciência, né, que se ela tem um ato de amor, ou porque o casal não pode ter filhos, ou porque já tem filhos criados e gostaria de estar adotando, mas que não tivesse esse tipo de escolha como se fosse uma mercadoria de supermercado, que eu escolho esse ou esse, não. Que ela pudesse ver a criança, né? Que é muito importante. E também ser solidário aos funcionários da Alcoa, na qual eu trabalhei 25 anos, aposentei ali na Alcoa, e a gente fica triste. Eu tenho, inclusive, né, pessoas, muitas amigas, e inclusive minha nora trabalha na Alcoa, não aqui na unidade de Poços, mas ela foi transferida. Mas a gente sente, porque são em torno de 300 pessoas, são 300 famílias. E a gente fica preocupado com essas pessoas, né, na rua, seu emprego. Então, mais uma vez, a gente precisa mesmo, né, que aquele distrito industrial encha ali, né, de indústrias. A gente tem que incentivar, tem que apoiar, tem que realmente procurar incentivar, para que realmente a gente possa estar favorecendo esses cidadãos poços-caldenses que vão ficar desempregados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Valdir Sementilli. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos acompanham pela internet, também gostaria de referir-me a essa notícia da Alcoa. Desde que tomei conhecimento na sexta-feira pela manhã, é algo realmente que entristece, preocupa muito, né, porque é triste, né, ver um trabalhador desempregado. A Alcoa, né, eu me lembro quando veio para Poços de Caldas, eu estava quase que chegando aqui também, né, e em muitas oportunidades eu tive um sonho, pastor Valdir, trabalhar um dia na Alcoa, mas era muito difícil, né, era muito concorrido e tal. Contribuiu muito, né, para o progresso, o desenvolvimento de Poços de Caldas, e agora cabe a nós, né, a nossa cidade, aprender a conviver com essa notícia, né, que é sei lá, se é o mercado global, a competição, né, que temos hoje no mercado internacional, sei lá, que provoca essa decisão radical por parte da empresa, né, que está aqui já quase, acho que 50 anos já, né, 1969, com bastante tempo, né, com mais de 40 anos. Eu queria também falar aqui, vereador Paulo Eustáquio, do trabalho do nosso secretário aí de Defesa Social. Toda vez que a gente fala ainda no final de semana, uma matéria da EPTV falando sobre os ônibus de turismo, que nós já comentamos aqui, o vereador Paulo Eustáquio, eu comentei, outros vereadores também. E aí o senhor Luiz Carlos Lima está estudando. Então, mais uma vez eu faço um apelo aqui a ele, que estude mais rapidamente, né, para que vem aí agora Semana Santa e outros feriados, né? E, enfim, precisa ter realmente um direcionamento, né? Um ordenamento nesse trânsito aqui na área central, para que os turistas sejam bem-vindos, mas também respeitem as nossas normas, porque tem o decreto em vigor, falta cumprimento dele, né? Queria também agradecer a todos os colegas que estiveram aqui na última quinta-feira, na audiência pública sobre o Residencial São Jorge e também na do Parque das Nações. Foi uma audiência pública bastante concorrida. E deixar aqui a minha satisfação de ver a atenção que a Caixa Econômica Federal deu para a audiência do Poder Legislativo, né? Eu fiquei muito satisfeito, e acho que outros colegas também, que 3 integrantes da Caixa vieram aqui, fizeram parte da mesa, e outras pessoas da entidade, do órgão também.
A reunião que seria hoje foi marcada para amanhã, de acordo com o senhor Aurélio. Vamos continuar acompanhando, porque respeito, direito à cidadania, né? Não é só ficar pagando lá o par, mas eles têm o direito de morar bem. E queria também falar que recebemos aqui dados, números, a respeito dos gastos com as horas extras. Eu, às vezes, me torno até uma pessoa, um vereador chato, mas eu acho que vale a pena a gente continuar comentando aqui. Total de horas extras da Prefeitura em 2013, R$ 7.096.450,79. Primeiro lugar absoluto, a Secretaria de Saúde, com mais de R$ 3.143.000. Em segundo lugar, Serviços Públicos, R$ 1.398.000. Terceiro lugar, Defesa Social. Defesa Social, que deve ser a Guarda Municipal, R$ 1.211.000. Quarto lugar, a Secretaria de Turismo e Cultura, com 433.000 no ano. E em quinto, Administração, com 282.000. Até uma boa... Por que a administração está gastando tanta hora extra assim, né, vereador Lical? E o DEMAI, no ano, vereador Paulo Eustáquio, o DEMAI teve gastos de R$ 1.455.000. DEMAI, hein? Quase R$ 1,5 milhão. Então, o total, Prefeitura e DEMAI, dá mais de R$ 8.500.000. Eu entendo que, basicamente, né, esses gastos agradam alguns servidores, senhor presidente. Tem alguns servidores que eram amigos e hoje não são mais, porque eu trago isso aqui ao conhecimento da Câmara e das pessoas de Poços de Caldas. Mas eu acho que esses servidores estão equivocados, porque hoje pode ser que esse dinheiro de hora extra no salário pode estar complementando, mas eu acho que com o tempo vai corroendo as finanças do município, que realmente ficaram comprometidas depois da redução da jornada de trabalho. Hoje nós sabemos que muitos servidores não trabalham às 6 horas, trabalham menos de 6 horas, infelizmente. Em alguns setores trabalham menos de 6 horas. Então estão aqui os números. Depois, na próxima reunião, vou tentar ver, né, fazer um levantamento de quanto que a Prefeitura e o DEMAI gastavam antes da redução da jornada de trabalho. Se não me falha a memória, nós votamos aqui no ano de 2011, com essa casa lotada, né? E agora, né, outros prefeitos aqui estão, né, o outro prefeito, no caso, que está aí, o doutor Luiz, que está tendo a bucha nas mãos, né, porque é hora extra que só aumenta. Então, Secretaria de Serviços Públicos, né, gastos mais de R$ 1 milhão durante o ano. Já imaginou o quanto que a Prefeitura poderia estar investindo em aquisição de caminhões, maquinário e equipamentos para a sua equipe, na própria Secretaria de Serviços Públicos, ou talvez até contratando mais servidores para fazer a limpeza dos bairros, que muita gente tem cobrado, e a gente cobra aqui. Outro dia estava conversando com o vereador Rogério, o nosso Jardim Country Club lá tem uma floresta, lá entre o Jardim Country Club e o bairro Elvira Dias. A João Pinheiro, a equipe da Prefeitura deu uma melhorada aqui nos últimos dias, né? Não teria necessidade de fazer essa licitação, na minha opinião, tão polêmica, de gastar, segundo consta aí, quase 2 milhões entre coleta e limpeza. Poderia a Prefeitura estar, sem gastar tantas horas extras, investindo no próprio servidor, para trabalhar mais contente, mais feliz, sem ter que investir esse dinheiro todo nessa licitação que me parece que teve ontem o seu desfecho final, se bem que a empresa atual que recolhe o lixo teve o seu contrato renovado. Demais é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Senhor presidente, eu venho aqui na tribuna para falar novamente sobre a velocidade dos carros na Avenida João Pinheiro. Hoje pela manhã, não só a Avenida João Pinheiro, como toda a cidade, a necessidade de se colocar radares nessas avenidas, a necessidade é muito grande. Hoje, pela manhã, um carro que vinha aqui na rua Junqueiras, trafegava em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva e bateu de frente com uma árvore, perto do parque, perto do parquinho das crianças. Aqui na frente da Câmara, os carros passam em alta velocidade depois das 6 horas da tarde. Na Avenida João Pinheiro, domingo, por volta das 10 horas da noite, teve um acidente muito feio, onde um carro passou no sinal, ele passando no sinal aberto, o carro que estava na Avenida João Pinheiro vinha em alta velocidade e bateu do lado dele. Eu não vi se tinha vítima, mas tinha, o carro estava virado com as rodas para cima, e bombeiro, e uma movimentação muito grande. Então, uma necessidade muito grande de instalação de radares na cidade, porque a velocidade está muito grande. Conversando com o comandante Giovanni, ele falou assim, aqui é uma cidade que tem, atípica, que tem um número de acidentes com vítimas é maior dentro da cidade do que fora. É mais dentro da cidade do que nas estradas. Então tem essa necessidade. Outra coisa que eu venho falar aqui é sobre o rio. Eu já falei isso sobre o Rio Lambari. Vários pontos de assoreamento muito grande. Perto da Vila Cruz, perto ali perto das termas Antônio Carlos, perto do Posto Guanabara. Então ali tem vários pontos de assoreamento muito grande, e com a chuva ele faz uma divisão da água, a água vai comendo o barranco da avenida. Então isso aí vai causar mais problemas se não fizer esse desassoreamento, essa limpeza do rio. Isso vai causar mais problema futuramente, não tão futuramente, né? Isso, o problema com as chuvas aí, ele vem muito rápido. Venho também, senhor presidente, lamentar esse fechamento das 2 linhas da Alcoa. É uma coisa lamentável, principalmente pela história que a Alcoa tem na cidade. A Alcoa foi muito importante, 3 linhas, né? A Alcoa foi muito importante para o desenvolvimento de Poços de Caldas, sempre esteve do lado, sempre teve a empresa que mais ajudava a população também. Ela extraiu muita coisa, extraiu minério, tinha as fábricas, mas ela ajudava também, e ajudou bastante a população, né? Ela fazia a contribuição, sempre fez a contribuição dela, e agora tem esse fechamento, que foi declarado, acho que 300 pessoas que vão perder o emprego, mas as pessoas que estão registradas, né? Porque hoje a Alcoa, o grande número de empregados que tem lá são todos terceirizados. Isso aí não foi falado, né? Eu vi que o Rodrigo, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele falou que está vindo outras empresas, que isso aí que vai conseguir tampar essa lacuna aí que a Alcoa está deixando, mas isso é muito pouco ainda. Vão ter que vir empresas bem grandes, porque a Alcoa representa muito para a cidade, representa bastante. E é uma grande oportunidade também da gente pegar a maior empresa, a maior indústria não poluidora do mundo e reviver aqui em Poços de Caldas, que é o turismo. O turismo é uma indústria maravilhosa e que eu acho que ela não está, aqui em Poços de Caldas, ela não está sendo explorada. Essa crítica eu não falo atual gestão, eu falo que já faz muito tempo que essa indústria não vem sendo explorada. A gente tem um turismo que vem aqui em Poços de Caldas e ficam 2 dias aqui, o turista vem, passa 2 dias, vê todos os pontos turísticos e vai embora. Nós temos uma gama muito grande de turismo para ser explorado. Nós temos turismo radical, trazer os jovens de volta. Hoje é o turismo mais de terceira idade. Nós temos tudo para isso. Nós temos montanha, nós temos rios, nós temos lagos, nós temos as pistas de pouso, as bicicletas, nós temos altitude, nós temos, para fazer o turismo radical nós temos tudo. Nós temos a área rural. O pessoal, o nosso turista vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, nunca viu uma plantação de café, nunca viu uma vaca,
pode ir pescar, nós temos rios, lagos, represas aqui na cidade, nós temos o turismo da pesca, movimenta milhões e milhões no mundo inteiro, e aqui é inexplorado, aqui a gente pode explorar essa parte de turismo. Tem a renovação dos pontos turísticos, que eu acho que é importante, também turismo esportivo, agora está trazendo mais essas corridas, mas nós temos as corridas a pé, né, pedestre, mas tem outras coisas. Nós temos a represa Bortolã, que pode trazer vários esportes náuticos, então a gente tem que explorar essa parte. Tem os turismo de eventos, que é um setor muito grande que a gente pode trazer para Poços. Os carros antigos, do meu amigo vereador Tiago Cavelanha, que traz muita gente para Poços para ver os carros antigos. Isso movimenta mesmo. Então, eu queria deixar aqui tudo, o que está acontecendo não é só uma perda, não. Isso aí a gente tem que refletir bastante, refletir muito mesmo, e saber usar essa perda para virar o jogo. Poços de Caldas já fez isso várias vezes, ela virou o jogo, onde era uma cidade que vivia do termalismo, viveu do jogo, viveu das indústrias, e agora a gente pode virar de novo, trazer o turismo de novo à tona nessa cidade aqui, que é a maior indústria não poluidora do mundo. Então, ficaria assim muito feliz de ver um investimento pesado em cima do turismo e trazer esse turismo de volta, de pessoas que vêm aqui, ficam a semana inteira, passam as férias igual era antes e deixam o dinheiro aqui em Poços de Caldas, porque não ganha, com o turismo não ganha só o hoteleiro, ganha todo mundo, ganha o comércio, isso ganha todo mundo. Então, a gente saber virar o jogo e trazer o turismo de volta para Poços. Era só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria vir aqui só falar a respeito desse momento que nós vivemos no país, fazendo memória aí desse período triste do golpe militar de 64. Mas antes de falar nisso, eu estava prestando atenção na resposta que o requerimento que o vereador Antônio Carlos recebeu, e ele estava falando aqui. E aí, o vereador, eu estava pensando aqui que o senhor acertou quando votou lá na diminuição, né, de 8 horas para 6 horas. Eu ontem ainda conversava com uma pessoa, eu acho que teve um ganho para o trabalhador, né? De pessoas que estavam até argumentando comigo que os trabalhadores tiveram ganhos, né? Puderam ficar mais tempo com a família e tal. Mas a cidade anda, né? A administração precisa. Então, quando o senhor elencava aí as secretarias onde realmente aumentou os números os valores pagos por hora extra, aí eu ficava aqui pensando que é justamente aonde a gente sabe que as dificuldades, né? Mal começar a trabalhar já está na hora de parar. Então, para o serviço andar, não tem outro recurso, né? Então, precisava realmente fazer uma reflexão sobre isso. Mas eu queria realmente voltar a esse tema que nós tivemos aí comemorando, né? Não sei se é comemorar ou fazer memória de um período tão triste da história política do nosso país, que foi aí 50 anos do golpe militar de 64. E aí você vê na televisão tantas reportagens, pessoas que foram torturadas, pessoas que passaram, né, a parte mais triste, né, ou os nossos heróis, aqueles que realmente não se calaram, mesmo debaixo, né, de uma pressão, e sabia que quando se rebelasse o que lhe estava reservado. Então nós temos aí, né, pessoas que realmente expuseram as suas vidas, outros não tiveram a sorte, né, realmente foram assassinados, foram desaparecidos, né, e que famílias até hoje buscam aí informações para saber onde estão as suas pessoas queridas, né. Mas olhando
né, depoimentos, pessoas que estavam sendo presas e não tinham a possibilidade nem de dizer, olha, por que estou sendo preso? O que está acontecendo? Né? Era levado mesmo para um estado de exceção, onde você não valia mais nada, né? Não valia mais nada. Então eu fiquei, né, você volta na memória, faz memória, eu acho que isso é importante, sabe, senhor presidente? Não acho que não é só quando faz 50 anos, ou só daqui quando fizer 100 anos. Eu acho que isso é um exercício que a democracia deveria fazer sempre, porque todas as vezes que o Estado democrático é tirado da população, nós podemos correr o risco de viver esse estado de exceção que o nosso país viveu por 21 anos no golpe militar. Tem quem queira dizer que foi contra a revolução, mas aí eu fiquei imaginando, né, o que seria uma contra-revolução. Eu não consigo realmente fazer nenhuma linha de pensamento que possa dizer que seja uma contra-revolução. Foi um golpe mesmo, um golpe militar mesmo. E pior, falando, né, atribuindo a uma pessoa por ser uma pessoa comunista, ou então que tinha ideias de esquerda, né? Ideias de esquerda. Aí eu estava pensando, pastor Valdir, o senhor vai entender bem o que eu vou falar, lá no começo do livro dos Atos dos Apóstolos, quando se fazia menção às primeiras comunidades cristãs, quem estava de fora falava assim, vejam como eles se amam, porque entre eles não tinha ninguém que passava necessidade, era colocado tudo em comum. Então, provavelmente, né, guardado as devidas proporções, Jesus foi um grande comunista, né, porque pregou a igualdade, pregou a distribuição de valores, devolvendo ao ser humano a condição, né, de fazer parte. Nós não somos somente um CPF, nós não somos somente um número de cadastro, nós somos seres, né, importantes, amados ao extremo por Deus. Então, eu fiquei imaginando o que seria ser comunista, né? Fazer uma quebra que talvez, senhor presidente, se tivesse acontecido, o nosso país era um país extremamente desenvolvido hoje, que era romper as amarras com países que até hoje, né, a partir do golpe militar incentivado aqui no Brasil pelos Estados Unidos, foi um dominó que aconteceu por toda a América Latina e hoje continua ainda incitando países que querem viver a sua democracia, querem viver a sua independência de pensar, de agir, de viver como nação, ainda incitando para que o golpe possa realmente ser uma possibilidade de mudar, de abafar aquilo que é a vontade popular, que é a vontade do povo. Então, senhor presidente, é um momento assim que nós devemos realmente fazer uma reflexão e cada vez mais, principalmente nós que estamos aqui, fazemos parte de uma casa legislativa que compõe um dos poderes que são alicerces da democracia, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que esse espaço democrático seja cerceado de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então eu acho que não pode ser uma discussão que acontece de décadas, porque nós ainda temos aí as memórias vivas, né, de pessoas que ainda estão aí para dizer como que foi. E cada hora que você começa a ver os símbolos, as fotos, né, pau de arara, choque. O jornalista que foi preso e foi morto, que depois disseram que foi um suicídio, um cardíaco não podia tomar o tanto de choque que esse homem tomou. E aí simularam que foi um suicídio para que pudesse dar uma resposta. Então, senhor presidente, eu queria aqui dizer, né, que eu não vim aqui só para falar, para dizer que eu não falei só das flores, né? Viva a democracia. Muito obrigado, vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, caro colega vereadora, quem nos assiste aí pela internet, primeiramente eu gostaria de
somar aqui a minha voz ao pastor Valdir, quando fala da vacina HPV, e só para esclarecer, o ideal é que também se faça em meninos, né? Em meninos que podem também contrair o HPV, né? Principalmente os 4 sorotipos, 2 deles podendo levar ao câncer de colo uterino e ao câncer peniano, que vem aumentando, tá? Nos últimos anos, câncer peniano, né? Então, eu acho que é um passo muito importante essa vacinação, embora ainda esteja restrito a uma faixa etária, com certeza, com o tempo, irá se expandir, né, essa faixa etária, porque realmente é uma conquista muito grande em relação à prevenção do HPV. Bom, a outra situação que eu quero falar é a respeito da nota que saiu aqui no Jornal da Mantiqueira. Eu não costumo comentar nota, não, mas eu acho que eu não poderia deixar de comentar essa infeliz nota, talvez instigado por alguém, da minha amiga, até pessoal de muito tempo, a Luciene, em relação a bandeando, né? Que nível, né? Que coisa. Quem contaminou a Luciene, alguém deve ter contaminado com veneno, né? Foi muito infeliz. Então, eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Pautei a minha vida e pauto a minha vida política na ética e no compromisso e no equilíbrio. Jamais me venderei. Tenho perdido aqui inúmeros projetos. Esse ano eu só perdi o ano 2012, 2013 e até agora também perdendo todas as minhas proposituras, grandes dificuldades, mas eu estou tentando, eu estou propondo, que não é para mim, é para o município, é para a população, é para a cidade. O entendimento é um, o meu é outro, mas eu vou continuar tentando. E nem por isso significa que eu tenho que bandear para um lado ou para o outro para eu conseguir os meus projetos, as minhas conquistas. Então, eu estou voltando de Belo Horizonte para novos desafios e vou continuar na minha postura ética, equilibrada. Agora, não tenham dúvida, aquilo que for bom para o município, independente da bandeira partidária e não por barganhas, eu vou votar a favor do município. E não é questão por eu estar no partido, no PPS, ou quem estiver no PT, ou no PSDB, ou no DEM. Então, fica bem claro aqui, muito infeliz essa nota, muito infeliz, mas a gente tem que saber conviver com as adversidades e até mesmo com a falta de ética de quem, às vezes, instiga uma coisa dessa. Talvez por algumas conversas que você tem, amigáveis, e tem, não se pode conversar? Não se pode trocar ideias? Daí a barganha, a você se vender para ter seus projetos aprovados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, fica aqui meu lamento, né? Minha tristeza por a gente ver uma notinha tão hipócrita como essa aqui. Bom, a outra coisa que eu quero dizer também eu não poderia deixar de falar da questão da Alcoa aí, além dessa questão que foi pontuada aqui pelos colegas que me antecederam, do desemprego, né, de 300 funcionários terão que ser demitidos, nós temos que pensar também na questão da arrecadação. A Alcoa é importantíssima na arrecadação do ICMS, uma das empresas que mais recolhe ICMS. Isso, os senhores sabem, vai impactar no VAF, né? Então, mais problemas em relação à arrecadação no nosso município também é uma perda muito importante, né? Você tem que olhar isso num contexto mais amplo. Além da perda da questão do emprego, também a questão tributária, né? O município com certeza vai sofrer com isso. Temos que pensar também a CBA, né? Que a CBA aos poucos está indo embora, a cidade de Alumínia, né? Houve uma queda muito grande na exportação de bauxita natura e bauxita calcinada.
né? A gente vem alertando essa situação, nós estamos falando isso há muito tempo em relação ao recolhimento de CEFEM, né? E, infelizmente, nós temos que pensar e temos que começar a antever, né? Nós temos que ter as estratégias chamadas emergentes, temos que ter as estratégias a curto, médio e longo prazo, mas temos que também pensar o município nas estratégias emergentes, como, por exemplo, essa situação que nós estamos vivenciando agora da Alcoa e também mencionando aqui a CBA. Então, eu acho que são desafios que nós temos que enfrentar, mas nós não podemos ficar esperando tudo isso chegar, que aí depois temos que correr contra o tempo, buscar outras alternativas, e com isso nós sofremos mais ainda o impacto dessas adversidades que infelizmente acontecem. Então fica aqui mais uma vez o meu alerta em relação à questão tributária do município, em relação a ISS, leasing... Vereador na tribuna, companheiros vereadores. Cartão de crédito, a questão dos ISS dos cartórios, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão do ISS dos bancos, né? E eu estive lá em Belo Horizonte, participei de uma reunião lá bastante importante também, além de uma reunião política, uma reunião muito importante em relação à questão tributária aqui do município. E podem ter certeza que isso eu estou dizendo embasada em informações técnicas. O município pode, sim, buscar até 200 milhões de reais. Tenho certeza disso que eu estou falando, e se precisar nós vamos comprovar isso, em relação à questão tributária, tudo. Aí a gente nos pergunta, onde está o Código Tributário para instrumentalizar, para contemporizar o município, para que ele possa fazer as suas arrecadações dentro de um código totalmente contemporâneo e modernizado? A gente faz essa pergunta. Eu acho que é isso que o município tem que começar a buscar. Esse tipo de planejamento, para que nós não soframos mais quando tivermos uma situação como nós vamos viver agora com a Alcoa. Tenho certeza que, infelizmente, isso vai impactar e muito, no VAF e, consequentemente, na receita do município. Então, fica aí alerta ao Executivo, né, para que ele comece já a pensar mais rapidamente em soluções e, principalmente, buscar aquilo que é direito do nosso município, para que a população possa realmente absorver tudo aquilo que ela merece. Obrigada. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, queria fazer um rápido comentário sobre a Alcoa. Há tempos, né, vocês são testemunhas de que a gente vem dizendo que em algum momento essa questão ocorreria. Há cerca de 20 anos o município de Poços luta contra esse fechamento, e prefeitos que se sucederam lutaram para reduzir imposto sobre energia, enfim, foi um esforço muito grande, mas o momento do mercado internacional, a superprodução, a capacidade que a China tem de colocar alumínio no preço que ela quiser no mercado, acaba trazendo esses impactos. Então, um desafio mesmo muito grande na virada para o turismo, né? Mas também identificar outras potencialidades que Poços de Caldas tem, para que a gente possa gerar riqueza, emprego e renda. Eu não poderia deixar também, nesse momento, de falar sobre os 50 anos da ditadura. E exatamente no dia 1º de abril, porque o golpe se consumou no dia 1º de abril. A questão do 31 de março é porque, na época, a questão do 1º de abril era muito importante, todo mundo falava que era o dia da mentira, então se antecipou aí a data de comemoração pelos golpistas. Mas é uma coisa que eu considero muito importante dizer, é que o golpe no Brasil, ele não foi o resultado de um momento político específico. Nós temos que buscar no passado do país as condições culturais e ideológicas que levaram à situação que nós vivemos. Eu identifico que nós tivemos uma questão muito importante no Brasil, fundamental na nossa formação, que foi a aliança das elites agrárias e as forças militares, ainda no século XIX,
para conseguir manter a unidade territorial brasileira. Como é que Dom Pedro II agia? Ele mandava as forças militares para sufocar as revoltas separatistas, ao mesmo tempo em que faziam um acordo com as elites agrárias. Olha, vocês me apoiam aí, que eu mantenho a escravidão por mais tempo. Então, a unidade territorial brasileira, ela é resultado do sangue negro, que foi o que amalgamou a nossa unidade, e esta imbricação, esta aliança entre as elites agrárias e as forças militares que se formaram. E a importância delas na unidade territorial, bendita unidade territorial, diga-se hoje, em que pese todo o custo dela, foi tão grande que ela se preparou no sentido de demonstrar o quanto eles eram inevitáveis e imprescindíveis para esse país. Eles viam, e todos os movimentos populares que foram sufocados pelas Forças Armadas, eram movimentos do povo sem expressão política, sem expressão econômica, sem expressão social. Então há aí uma sedimentação de uma avaliação de que o povo brasileiro era um povo inculto, era um povo disforme, era um povo rebelde e incapaz de ter uma disciplina para o desenvolvimento. Essa formação militar, vis-à-vis a aliança agrária, ela encontrou no final de 1860, mas sobretudo a partir de 1870, ela encontrou uma ideologia que se casou com essa perspectiva que os militares faziam do Brasil, que foi o positivismo. Então era preciso construir uma nova realidade social no país, baseada primeiro na disciplina e na ordem, porque somente a disciplina e a ordem que poderia levar ao desenvolvimento. Então essa visão intervencionista das Forças Armadas brasileiras, ela vem do Império, e ela estreia na República, porque a República também foi um golpe militar. A proclamação da República é um golpe militar. Ela estreia ali, ela se renova no tenentismo, na Aliança Liberal de 1930, na repressão ao movimento constitucionalista de 1932, na fraude política que foi feita em 1937, e toda a conspiração contra Getúlio Vargas em 1954 para ter sucesso em 1964. Mas é importante que a gente entenda esta aliança lá de trás, porque, vereador Rogério, eu tenho insistido que nós não podemos chamar a ditadura militar, a ditadura de 1964, de ditadura militar, porque ela é uma ditadura civil e militar, porque ela foi estimulada pelos civis sem votos, pela UDN, sobretudo pela UDN, pelos meios de comunicação reacionários e alinhados com os interesses americanos. A editora Abril se implantou aqui no Brasil a partir de uma estratégia de disputa de hegemonia ideológica na América Latina. Se implantou na Argentina em 1940, com o irmão do Victor Tivita, e no Brasil em 1950 com o Victor Tivita. O Cruzeiro, Fatos e Fotos, a grande maioria dos jornais, com exceção do Última Hora, que foi criado para defender Getúlio, todos os outros eram financiados por recursos americanos e pelas grandes agências de publicidade. Então, a estrutura do golpe que surge em 1964, ela é um amadurecimento histórico dessa aliança das elites com as forças militares. E aí uma questão que precisa ficar muito bem explicada, professor Flávio, que é a questão da tortura, porque frequentemente se tenta comparar a tortura com a luta política, que teve vítimas, triste, trágico, lamentável que tenha acontecido. Mas a tortura é um ato unilateral, a tortura é um ato de covardia, são 4, 5, 10, 12 pessoas numa sala contra um só, dilacerando a vida dessas pessoas, agredindo, dando choque, matando. Então, a tortura, é por isso que ela é considerada mundialmente como inafiançável. E ela também remonta ao século XIX, porque a barbárie fazia parte da ação militar. A degola era para exemplar as pessoas que se levantavam contra o governo. E a degola aconteceu até na revolta do contestado, já no século XX.
E algumas revoltas, algumas rebeliões pela reforma agrária no Centro-Oeste e no Nordeste do Brasil. Então a tortura é algo cultural. Eu encerro dizendo o seguinte: nós temos que fazer uma grande reflexão sobre a democracia, porque todas as vezes que flertamos com o fascismo para encurtar o caminho para o poder, nós levamos o país a uma crise e podemos repetir o erro que nós cometemos. A democracia, para nós, tem que ser um bem permanente e inalienável. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Professor Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala na tribuna manifestando aí dois assuntos iniciais, que foi o Executivo Municipal ter enviado para a Câmara Municipal a correção da tabela salarial. É algo muito significativo. Eu não tive a possibilidade de fazer uma avaliação, de ler os projetos, mas foi uma ação muito importante, muito significativa do Executivo, vários vereadores presentes, o prefeito convidou para participar do anúncio dessa correção na tabela. É algo que há muito tempo os servidores aí manifestam, né, a insatisfação, a tristeza, o conformismo, muitos ganhando aí não abaixo do salário mínimo, mas ele ganha um arredondamento, perdendo suas promoções, o plano de carreira que conseguiram no decorrer dos anos. Então vem a ser algo importante, significativo para o funcionalismo público municipal. Como também quando se manifestaram aqui em relação à redução da jornada de trabalho, eu só queria deixar muito claro aqui, e em relação à votação que nós tivemos aqui, primeiramente deixar claro que foi uma ação do Executivo Municipal, onde ele, em momento algum, ele consultou o Poder Legislativo, como ele consultou os servidores públicos municipais. O que aconteceu que foi na reta final, quando o Executivo não tinha mais nenhuma possibilidade de recuar, de declinar na apresentação que ele tinha feito para o funcionalismo público, ele teve que, sem dúvida alguma, aí, enviar um projeto para essa casa, e, sem dúvida alguma, eu não poderia votar, em hipótese alguma, contra o trabalhador. Agora, o erro, quem errou, de fato, foi alguém que estava gerenciando a cidade, administrando a cidade, e não teve planejamento, como nós falamos aqui naquela época. Houve setores da prefeitura que a pessoa fazia 8 horas, reduziu para 6, não podia reduzir para 6, ele passou a fazer 8 horas e ganhando 2 horas extras. Então, ou seja, se faltou planejamento, isso foi falado aqui quando se criou, aí estabeleceu em outubro de 2010, essa redução da jornada de trabalho, que infelizmente aí trouxe aí o município dificuldades no sentido de gestão, e, por outro lado, para o servidor, foi algo que o prefeito entregou, contemplou. E também falando sobre a tabela, ela vai ter um aumento aí na folha do município em torno de 3 milhões de reais, como foi anunciado o prefeito, para fazer a correção desses em torno de 1.500 servidores que hoje passam por essa dificuldade aí. Eu também queria manifestar aqui, rapidamente, sobre a Lei 100. O governo do Estado, em 2007, ele estabeleceu a Lei 100, e com isso o vereador Rogério, que trabalhou no Estado, tem consciência disso, não trabalhou no Estado, vereador Rogério, eu achava que o senhor trabalhava no Estado, ele acabou incorporando aí 98 mil servidores junto aí ao Estado de Minas Gerais, e isso hoje tem trazido grandes problemas. Inclusive o Supremo Tribunal julgou e condenou essa ação, e hoje aí em torno de 71 mil servidores do Estado de Minas Gerais, que tiveram uma expectativa que foram criadas, e agora, infelizmente, viu os seus direitos, entre aspas, que foi criado naquele momento, não sei se foi por forma política ou interesse, qual foi a avaliação do governo do Estado, mas agora deixou o pessoal em uma situação muito complicada por parte aí da decisão tomada pelo Superior Tribunal Federal. Também queria manifestar aqui em relação à questão da Alcoa, lamentavelmente aí, em outros momentos a gente viu várias posições
demonstrando aí, ou sinalizando a dificuldade que a empresa vinha demonstrando, encontrando aqui em Poços de Caldas. Isso, infelizmente, é muito ruim para o nosso município. Não só há uma redução, uma queda na arrecadação, mas também como nós temos aí 300 pessoas que diretamente estarão sendo desempregadas, fora as pessoas indiretamente. E destacando aqui, senhor presidente, também gostaria, não sei se seria o caso, de a gente fazer um encaminhamento junto ao senhor prefeito municipal. Ele está tentando isso já está se posicionando em relação a isso, mas a Phelps é uma empresa que depende única e exclusivamente da Alcoa, porque a matéria-prima da Phelps ela é adquirida da Alcoa. Que a gente pudesse fazer uma moção, alguma coisa via Câmara, solicitando aí uma intervenção nesse sentido, que se possa aí encontrar também um meio termo em relação à Phelps, porque é um efeito em cascata, isso pode trazer mais prejuízo que nós podemos estar pensando aí. Eu também queria falar aqui, senhor presidente, a gente fala do golpe militar, falar da pesquisa que surgiu, professor Moisés José, que saiu agora, onde eu fiquei assustado em relação à questão da mulher no Brasil, e, de fato, num país democrático, num país republicano, não poderia deixar de usar essa tribuna e não manifestar sobre o assunto. Uma das perguntas da pesquisa fala o seguinte: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas? Vereador Antônio Carlos, eu fiquei assustado com os dados da pesquisa. 42,7% concordam totalmente com isso. É algo preocupante, não é algo preocupante isso num país democrático, numa república. E nós temos que entender que nós temos o direito de ir e vir, não é? Nós temos o direito, nós conquistamos, a mulher conquistou seu espaço na sociedade, mas a pesquisa tem vários pontos que vale a pena todo mundo fazer uma leitura dessa pesquisa, para a gente, não sei de onde saiu tantas assim coisas. Um outro ponto, por exemplo, que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. 35,3% concorda totalmente com isso, né? Quando você pega lá quem discorda totalmente, quem discorda parcialmente, são situações preocupantes em relação a um país como o Brasil, em que houve grandes avanços e que hoje nós temos uma presidenta da República administrando, gerenciando o nosso país. Então, são coisas preocupantes que precisa levar em consideração devido aí aos grandes avanços que nós tivemos aí no nosso país nos últimos anos. Senhor presidente, falar, sem dúvida alguma, aí dos 21 anos do golpe militar é uma questão que não poderia deixar de marcar a presença aqui na tribuna, por entender, por compreender que nós tivemos aí, sem dúvida alguma, em nosso país, em 64, um procedimento na qual militares e civis, como Vossa Excelência manifestou aqui, assumiram o comando do Brasil. Assumiram o comando do Brasil por N interesses principalmente dos Estados Unidos. Não só no Brasil, mas como todo o continente americano. E, lamentavelmente, nós vamos observar que todo esse processo culminou ou trouxe para a sociedade brasileira grandes e profundas sequelas nas milhares de famílias, nas milhares de pessoas que lutaram, que acreditaram que se poderia combater o golpe e construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Uma sociedade onde os direitos individuais fossem respeitados. Mas, lamentavelmente, muitos perderam a sua vida. Como meu tempo encerrou ali, eu vou encerrar com uma frase do presidente Lula, né? A única lembrança que a democracia nos deixa, presidente, é que a ditadura nos deixa, é que, sem dúvida alguma, vale a pena lutar e defender a democracia. Vale a pena lutar, sim, e defender por uma sociedade onde todos têm o direito de expressar suas opiniões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Flávio. Vereador Paulo Eustáquio de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que assiste a gente via internet. Senhor presidente, são vários temas. Eu queria também participar e comentar a respeito, mais uma vez, do secretário de Defesa Social, através dessa tribuna,
Porque até agora, realmente, eles estão fazendo projeto, mas a cidade continua a mesma coisa. Ônibus nos finais de semana, nos feriados, e a pessoa que às vezes quer trabalhar, não está impedido de trabalhar. Aquela pessoa que está vendendo, está arrastando, eles têm seus compromissos, né, vamos dizer assim até então, né, de pagar os tributos, lutar, levar o alimento para as suas famílias. Às vezes, quando chega lá, chega também a Guarda Municipal para multar e tal e tal. E tivemos até hoje, eu, o Joaquim, né, tivemos lá com o senhor prefeito pedindo clemência a ele que olhasse um pouco aquele pessoal da João Pinheiro, porque eles não estão aguentando mais. Fizeram lá coisa que não é legal, né, mas espero que alguma coisa tem que ser feita. Né, o pessoal da João Pinheiro. E esses ônibus que vêm final de semana, que estacionam na porta dos hotéis, às vezes eu sou questionado, mas por que determinado hotel pode estacionar? Ou nas esquinas? Eu não sei, gente, não é comigo. O secretário tem que ver, o trânsito está atribuído ao DMCT, lá, o diretor, né, que também gosta de falar no rádio, que promessa que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas até agora eu não fui atendido em nada. Quero deixar bem claro aqui. Eu tenho alguns questionamentos, eu acho que daqui um pouco eu vou pedir para o coronel vir cá votar e o diretor do MCT votar para o prefeito municipal. Sou da parte do governo, estou sendo atendido. Agora me revoltem, sinceramente. Quero, senhor presidente, também cumprimentar o nosso chefe do executivo, também secretário de turismo, a respeito do evento que aconteceu da Sinfonia das Águas. Uma maravilha! Esse evento tem que ser feito não somente 4 vezes, e sim muito mais, porque o que eu assisti de gente lá, senhor presidente, senhores vereadores, muitas localidades, certo? Estava lá o senhor prefeito, o nosso o prefeito com a família, né? O senhor não estava presente, mas nós estávamos representando o senhor, eu e o doutor Rogério Carrilho, com as nossas famílias. Foi sentido a sua falta. Mas, o senhor presidente, o que me tocou mais, também, falando o professor Flávio, foi na época do golpe militar, naquele evento até então, certo? Me tocou, o senhor sabe, eu lembrei da minha época, que também fui criado com esse sofrimento do golpe militar de 64, logo era adolescente, né? Mas senti o que as famílias, senhores vereadores, também sentiu na pele, sabe, senhor presidente? E aquele, lá naquele evento, me tocou no coração a música do Geraldo Vandré, né? Por não falar das flores, correto? O que eu assisti, uma entrevista, senhor presidente, de um coronel do Exército Brasileiro, na comissão comissão da verdade, um depoimento dele, o único que foi ouvido, um tenente-coronel não compareceu, o outro também alegou a doença, respeito até então, e um repórter perguntou para ele, senhor presidente, vamos dizer assim, se ele arrependia daquele momento. Falei, jamais. Quantos coronéis o senhor matou? Eu não sei quantos. Eu não sei quantos, mas matei bastante. Né? Isso é a palavra do coronel, foi o depoimento dele lá na coisa. E aquilo me tocou no coração. Porque a opressão não podemos aceitar. Essa ditadura, entendeu? Nós temos que dar graças a Deus da democracia. Porque os militares, naquela época de 64, eram o dono da verdade. Mas as famílias, senhor, as sequelas, vamos dizer assim, que ficaram nessas famílias, que não teve o prazer até de conhecer, às vezes, hoje os netos, bisnetos, né, têm feito manifesto, porque queria conhecer o avô, que foi um batalhador, jornalista era proibido de manifestar, né, publicamente e tal, era caçado, preso, né, mais choque, e realmente 50 anos de amargura que jamais poderia acontecer no nosso Brasil, né? Logo que eu cheguei aqui, chegou um colega de farda, eu lembro daquilo, acho que entrou nesse jogo da ditadura, estava na guarda de cadeia, e um próprio coronel, aliás, um oficial, dizendo que o cara começou, um policial militar, bater na mulher, que era lá onde está esse presídio, que eles chamam de cadeia, mas ali não é cadeia, ali não é presídio, é uma cadeia.
Deus de baixo até em cima. E a mulher gritava por socorro, socorro, e eu estava de guarda naquele momento. Na faixa em 69, foi um pouco depois da 64, cheguei em 69, 70. Mas pancava aquela mulher lá embaixo. A mulher gritava, pelo amor de Deus, socorro e tal e tal. Eu nunca esqueço dessa passagem. Aí, a hora que ele adentrou dentro da cadeia, do qual eu era responsável, eu era comandante da guarda naquele momento, eu falei, não, aqui você não vai bater, não. Eu não aceito, porque quem vai assumir esse risco sou eu. E se você tiver de bater, você vai bater no homem que sou eu, e não em mulher. E principalmente essa covardia que você estiver batendo. Eu não aceitei e jamais aceitarei, como militar, Forças Auxiliares do Exército Brasileiro, não admitia, que é triste uma tortura. E aquele dia eu fiquei também, entendeu? Não dormi aquela noite. Aí esse oficial falou que ia me dar me punir e tal. Eu falei, o senhor faça o que o senhor quiser, mas aqui na minha cadeia, enquanto eu estiver aqui, esse policial não bate em ninguém. Se tiver bater, vai bater em mim. Correto? Aí depois fui punido, quis me tirar daqui, dei meus pulos e continuei aqui, graças a Deus, porque eu estava certo. Mas eu queria falar também essa música, senhor presidente, e também falei do evento, que foi uma maravilha, e espero que vai ter mais, vai ter em maio, janeiro, aliás, setembro, e me parece que em julho. Mas o que eu mais senti lá naquele evento, porque o maestro lá, então, acho que é Agenor, né? Ele cumprimentou várias autoridades que estavam lá, várias autoridades. O prefeito, que faz parte, né, dele, a festa, né? O vice também estava lá, também foi cumprimentado. Acho que o vice eu não vi, mas o prefeito eu vi. Foi cumprimentado. Outros prefeitos de outras localidades, tinha um prefeito lá, me parece uma cidade próxima, e lá tinha um músico lá também, não sei, foi aplaudido, o cara da Alemanha, um senhor lá da Alemanha, que veio prestigiar o evento, muito bonito, todo mundo gostou, realmente, né, é uma maravilha essa Sinfonia das Águas, né, que a cidade merece, e essa sinfonia, como bem diz, não é uma nem duas vezes. Mas o que eu mais senti, e lamentar aqui através da nossa tribuna, desta casa, e o nome de nosso representante, que tem feito muito pela administração, e tem feito várias emendas parlamentares, e sequer foi citado, o nosso deputado Geraldo Tadeu. Eu vi que ele sentiu, porque ele estava, coitado, cabisbaixo, estava ao lado da dona Vanira, e não sequer foi tocado. Mas ele esqueceu que ele faz parte do grupo, que dá apoio, né? Talvez o regente não tenha esse conhecimento, várias emendas parlamentares que foram feitas por ele, e que está sendo executadas as obras aí. E eu, como lá presente, tá certo? E eu senti pelo deputado Geraldo Tadeu, que estava presente, sequer foi citado. Eu lamento essa parte negativa do evento, porque eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de respeito com ele. Digo aqui, não é o senhor prefeito que falou, não, certo? É o dono mas eu senti porque ele também faz parte de Poços de Caldas, ele é um representante nosso aqui, do governo federal, e eu acho que poderia ser citado também, que ele estava ao lado da esposa. Que bom se falasse, está aqui também presente o nosso deputado, que tem muito feito pela nossa cidade, inclusive com emendas parlamentares para ajudar a atual gestão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Quarta chamada, verificação de quórum. Paulo. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.